Você já subestimou alguém e depois descobriu que essa pessoa era muito mais do que parecia? E se aquele estagiário novato, que todo mundo humilhou, fosse na verdade o CEO da empresa? Helena tinha certeza de que conhecia as regras do jogo corporativo, até que um simples estagiário começou a desafiá-la de formas que ela nunca imaginou. O que começou como desprezo virou admiração, e a admiração virou algo ainda mais inesperado. Mas como lidar com um erro que não pode ser desfeito? Como encarar alguém que você tratou como insignificante apenas para descobrir que ele estava sempre um passo à frente? Prepare-se para uma reviravolta que vai te prender até o último segundo, porque no final, talvez a maior surpresa não seja quem Gabriel realmente é, mas quem Helena descobre ser. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O relógio digital sobre a recepção da Mirage Corp marcava 8h27 quando Helena Vasconcelos atravessou a entrada principal, equilibrando o café na mão direita e o celular na esquerda. Seus escarpins pretos ecoavam no piso de mármore, um som que combinava perfeitamente com sua presença firme e imponente. Ela não era só mais uma funcionária. Ela era Helena Vasconcelos. Com 29 anos e uma carreira em ascensão, Helena havia conquistado o respeito e o temor de muitos dentro da empresa. Não foi por sorte. Trabalhou incansavelmente, se destacou pela competência e fez de sua reputação uma armadura. Mas essa armadura também a tornava rígida, exigente, impaciente, com qualquer coisa que não estivesse no mais alto nível. Por isso, quando percebeu um pequeno grupo de funcionários cochichando e rindo na recepção, seu radar de irritação foi ativado imediatamente. "E aí, já viu o estagiário novo?" perguntou Jonas, do setor de contabilidade, rindo baixo. Parece um modelo de catálogo, mas já começou derrubando café na sala de reuniões." Camila, a recepcionista, segurava o riso. Helena revirou os olhos. Ótimo. Mais um novato desastrado. Ela nunca entendeu a insistência da empresa em contratar estagiários. A maior parte deles era inexperiente, atrapalhada e arrogante o suficiente para achar que sabia tudo. Só davam trabalho. "E o que aconteceu depois?" perguntou Jonas divertido. Camila mordeu os lábios para não rir. "Ele tentou se desculpar com o diretor chamando ele de meu chapa." Helena parou de andar. "O quê? Você ouviu direito. O cara olhou para o diretor e mandou um relaxa, meu chapa, acontece." Agora, Helena estava genuinamente impressionada. O diretor de operações da Mirage era um homem sisudo, que sequer sorria para os funcionários mais antigos. A ideia de um estagiário novato falando algo assim para ele era tão absurda que parecia uma pegadinha. Ela seguiu para sua mesa, ainda achando a história surreal. Mas, ao virar o corredor, deu de cara com o estagiário. Ele estava agachado, no chão, recolhendo papéis espalhados. Helena parou abruptamente, franzindo a testa. Ele era diferente do que imaginava. Pelo que tinha ouvido, esperava um rapaz desengonçado e maltrapilho. Mas, na verdade, ele parecia ter saído de uma revista de negócios. Alto, cabelos castanhos bem cortados, terno azul marinho impecável e um ar surpreendentemente tranquilo. O que mais a irritou foi que, apesar da posição desconfortável em que estava, ele parecia completamente à vontade. Helena cruzou os braços. "Você é o novo estagiário?" O rapaz levantou o olhar e, para sua surpresa, sorriu. "Sou... Sim, Gabriel." O jeito como ele disse seu nome foi casual demais, como se eles já fossem velhos conhecidos. "E você deve ser..." Helena prendeu a respiração. Ele não sabia quem ela era. Ela era Helena Vasconcelos. Todos sabiam disso. "Helena, trabalho aqui há 6 anos. Ele sorriu novamente.
Que droga! Ele sorria demais. Prazer, Helena. Pode me chamar de Gabriel, ou Gabi, se quiser. Helena piscou lentamente. Gabi? Esse cara só podia estar brincando. Ela inspirou fundo e controlou a irritação. Certo, Gabriel. Só tente não fazer muita bagunça. Sem esperar resposta, deu meia volta e seguiu para sua mesa. Mas mesmo depois de sentar e ligar o computador, não conseguiu tirar a expressão tranquila dele da cabeça. Havia algo errado com aquele estagiário e ela não sabia o que, mas descobriria. Na manhã seguinte, Helena chegou à Mirage Corp com uma única certeza: evitaria o estagiário. Ela tinha um dia cheio de relatórios e reuniões e não perderia tempo pensando em um novato que, até onde sabia, não tinha nem noção de onde estava. Mas não demorou muito para que Gabriel aparecesse novamente em seu caminho. Ela entrou na sala de reuniões e lá estava ele, sentado tranquilamente, mexendo no celular, sem parecer intimidado pelo ambiente formal. Bom dia, Helena. Ele sorriu. Helena arregalou os olhos. Como você entrou aqui? Essa reunião é fechada. Gabriel ergueu um crachá. O chefe me convidou, parece que sou útil. Ela sentiu a irritação crescer. Como um estagiário que derrubou café no primeiro dia já estava ganhando espaço desse jeito. A reunião começou e logo ficou claro que Gabriel não era um estagiário comum. Quando um dos gestores apresentou um problema no orçamento de um dos projetos, houve um silêncio tenso. Era um impasse sem solução. Foi então que Gabriel levantou a mão. E se, em vez de cortarmos o orçamento de marketing, reduzirmos as taxas de contratos com fornecedores? Helena virou lentamente o rosto para ele. Ele não podia estar falando sério, mas o diretor de projetos franziu a testa, pensativo. É uma sugestão interessante, faz sentido. Helena sentiu um incômodo absurdo no peito. Como esse estagiário estava sugerindo algo que ninguém mais pensou. Pior, porque ele parecia saber tanto sobre a empresa. Se Gabriel achava que poderia chegar e brilhar desse jeito, Helena mostraria quem realmente mandava ali. No intervalo, ela encontrou o estagiário na cafeteria. Gabriel, preciso da sua ajuda. Ele piscou. Claro. O que foi? Ela manteve, o rosto impassível. Pode pegar um café para mim na cafeteria do térreo, sem açúcar e com espuma extra? Gabriel hesitou. Mas tem uma máquina de café aqui na sala. Helena deu de ombros. Eu gosto do térreo. Ele ficou em silêncio por um instante, depois assentiu. Ok, já volto. Ela esperou que ele ficasse irritado, que percebesse o recado claro. Ele não passava de um estagiário. Mas 15 minutos depois, Gabriel voltou com um café e um croissant. Peguei isso para você também. Achei que combinaria com o café. Helena arregalou os olhos. Eu pedi só o café. Gabriel deu de ombros. Sim, mas um croissant faz qualquer dia melhorar. Helena travou. Ela tentou humilhar o cara e ele trouxe um lanche para ela? Ela pegou o café, sentindo um nó na garganta. Gabriel tomou um gole do próprio café e se sentou casualmente na frente dela. Se precisar de mais alguma coisa, estou aqui para aprender. Helena sentiu um arrepio estranho. Pela primeira vez, ela se perguntou se não estava lidando com alguém muito mais esperto do que aparentava. E isso a incomodou ainda mais. Helena tentou ignorar Gabriel pelos dias seguintes. Ela não queria admitir, mas o jeito despreocupado dele a incomodava de um jeito que não fazia sentido. Era como se nada o afetasse. Se alguém fazia um comentário sarcástico sobre ele, ele ria. Se alguém lhe dava uma tarefa difícil, ele dava um jeito de resolvê-la. Se Helena tentava testá-lo, ele sempre tinha uma resposta. E o pior de tudo, ele era bom. Na quinta-feira, enquanto tomava café na área comum, ouviu um grupo de colegas comentando. O estagiário é um gênio. Jonas disse, balançando a cabeça.
Ele corrigiu um erro na planilha de finanças que ninguém conseguia resolver há semanas. Helena parou de beber seu café. Erro na planilha de finanças? Ela sabia exatamente do que estavam falando. Era um problema que o próprio gestor não tinha conseguido resolver. Seu coração bateu mais rápido. O que um estagiário sabia sobre relatórios financeiros complexos? Ela não queria pensar nisso, mas o nome dele começava a aparecer em conversas demais. No final da tarde, Helena revisava um relatório antes de enviá-lo ao gestor do setor. Estava quase terminando quando notou um erro grave. O coração dela disparou. Ela já tinha enviado o documento. Começou a reescrever o trecho com pressa, sentindo o suor frio na nuca. Então, uma nova notificação apareceu no seu e-mail. Oi, Helena. Percebi um erro na página 12 do seu relatório e fiz a correção. Já enviei a versão certa ao gestor. Espero que não se importe. Gabriel. Ela congelou. Ele corrigiu o relatório antes que ela percebesse? Seu rosto esquentou. Primeiro, porque ninguém nunca corrigia um erro dela. Segundo, porque ele salvou sua pele. Ela ficou 2 minutos inteiros olhando para a tela do computador, sem saber se ficava aliviada ou irritada. No final, optou pelo silêncio. Mas pela primeira vez, começou a olhar para Gabriel de um jeito diferente. No dia seguinte, ao descer para almoçar, encontrou Gabriel na cafeteria. Ela pensou em passar reto, mas ele acenou. Helena, senta aqui. Ela hesitou. A opção lógica seria dizer não, mas antes que pudesse decidir, já estava sentando. Só porque não tem outra mesa vaga, disse, rápida demais. Gabriel sorriu, tomando um gole do café. Você é sempre tão séria assim? Helena cruzou os braços. Eu levo meu trabalho a sério. Não estou criticando, só perguntando. Mas, sabe, você poderia sorrir um pouco mais. Ela franziu a testa. E você poderia ser menos intrometido. Gabriel riu. Justo, mas não acha que se cobra demais? Ela não soube responder. Por que ele estava perguntando tanto sobre ela? E mais importante, por que ela não se sentia incomodada? Pela primeira vez, Helena percebeu que talvez não odiasse tanto aquele estagiário, e isso era um problema. O fim de semana chegou. Mas Helena não conseguia relaxar. Ela tinha saído com algumas amigas no sábado e tentado manter a mente ocupada, mas por algum motivo tudo a fazia lembrar do estagiário irritantemente confiante. Ela nunca teve problemas em separar trabalho e vida pessoal, mas Gabriel estava começando a bagunçar essa divisão, o que a deixava irritada. Na segunda-feira, um evento corporativo foi realizado em um hotel de luxo. Uma conferência para investidores e executivos, onde todos os funcionários importantes foram convidados. Helena adorava esse tipo de evento. Era onde podia demonstrar sua competência e se aproximar dos grandes nomes da Mirage Corp. Mas assim que entrou no salão, ficou desconcertada. Gabriel já estava lá. E ele estava diferente. Seu terno parecia ainda mais alinhado, o cabelo arrumado com precisão, e por um instante, Helena quase não o reconheceu. Ela piscou algumas vezes. Por que isso a incomodou tanto? Ele sorriu. Ao vê-la. Boa noite, Helena. Ela cruzou os braços. Você sempre chega antes de todo mundo. Eu gosto de observar as coisas. O tom dele era casual demais. Mas algo naquela frase fez Helena sentir um leve arrepio na espinha, como se ele soubesse mais do que demonstrava. Mais tarde, enquanto circulava pelo evento, Helena tropeçou levemente no salto e quase derrubou sua taça de vinho. Antes que pudesse reagir, uma mão firme segurou sua cintura. Ela olhou para cima. Era Gabriel. Ei, tá tudo bem? Ele perguntou, mas não soltou sua cintura imediatamente. Helena sentiu o coração disparar. Por um momento ficaram perto demais. Ela sentiu o perfume dele. Ela não gostou disso, não porque era ruim, mas porque era bom. Seu estômago revirou de um jeito estranho. Ela se afastou rápido. Eu estou bem. Gabriel sorriu.
mas era um sorriso diferente, como se ele tivesse percebido algo que ela mesma não queria admitir. Helena sentiu o coração bater rápido demais. Ela precisava sair dali, porque pela primeira vez sentiu que estava começando a gostar do estagiário. E isso não podia acontecer. Helena tentou se convencer de que nada havia mudado, mas mudou. Depois do evento, ela passou dias evitando Gabriel. Quando ele entrava na sala de reuniões, ela olhava para o outro lado. Quando ele aparecia na cafeteria, ela fingia que estava ocupada. Se ele falava com ela, Helena dava respostas curtas e diretas. Ela queria acreditar que era a coisa certa a se fazer. Mas, na verdade, ela estava fugindo. E a Mirage Corp não era um lugar onde fraquezas passavam despercebidas. Na quinta-feira, enquanto organizava alguns relatórios, Helena ouviu sussurros no corredor. Helena e o estagiário estão bem próximos, né? A voz de Jonas carregava um tom divertido. Será que nossa rainha de gelo finalmente se rendeu? Helena travou. Um calor subiu pelo seu rosto. Não. Ela não podia permitir que as pessoas pensassem isso. Ela não era esse tipo de pessoa. Ela não tinha tempo para distrações. Naquela mesma tarde, quando Gabriel entrou na cafeteria, Helena tomou uma decisão impulsiva. Gabriel, preciso falar com você. Ele franziu a testa, surpreso. Mas, claro, o que houve? Helena respirou fundo. Seja firme, seja racional, seja a Helena Vasconcelos que você sempre foi. Acho que você está confundindo as coisas. Os olhos de Gabriel se estreitaram. Como assim? Ela cruzou os braços. Esse trabalho não é um lugar para distrações. E eu não quero que pense que somos amigos. Eu sou sua supervisora. Nada mais. Um silêncio pesado se formou entre os dois. Pela primeira vez, Gabriel não sorriu. Ele apenas a observou, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Entendi, ele disse, simplesmente. Ele não discutiu, não tentou convencê-la do contrário. Não fez piada, apenas assentiu e saiu. E pela primeira vez, Helena sentiu um peso no peito. Ela achava que se sentiria aliviada, mas na verdade, só sentiu um vazio. E no fundo, sabia que tinha cometido um erro. 3 dias se passaram. Desde a conversa na cafeteria, Helena sentia que o ambiente da Mirage Corp estava estranhamente silencioso. Ou talvez fosse ela que estava silenciosa demais. Gabriel não a procurou mais. Ele continuava aparecendo nas reuniões, nos corredores, na cafeteria, mas agora mantinha distância. Era educado, profissional, mas não falava com ela mais do que o necessário, e por algum motivo isso a incomodava mais do que imaginava. Mas ela não podia se preocupar com isso agora. Naquela manhã, a Mirage Corp estava em alvoroço. O novo CEO, que ninguém conhecia, finalmente seria apresentado. Você ouviu os boatos? Disse Jonas, empolgado. Dizem que é alguém jovem, inovador e super rico. Helena não se impressionava facilmente. Para ela, quem quer que fosse esse CEO, não mudaria sua rotina. Ela se sentou no auditório entre os funcionários mais antigos, aguardando o evento começar. Até que, finalmente, o diretor de operações subiu ao palco. E, senhoras e senhores, é uma honra apresentar nosso novo CEO, alguém que já conhece esta empresa melhor do que imaginamos. Por favor, recebam. O auditório inteiro prendeu a respiração. Helena não piscou. Então, Gabriel entrou no palco. O mundo parou. Helena congelou. O auditório inteiro congelou. Não fazia sentido. Gabriel era o CEO? Os murmúrios começaram. Jonas deixou o copo de café cair. Alguém riu nervoso. Isso é sério? O estagiário é o chefe. Mas Gabriel, tranquilo como sempre, pegou o microfone e sorriu. Sei que isso pode ser um choque,
Mas sim, sou Gabriel Monteiro, novo CEO da Mirage Corp. O coração de Helena disparou. As vozes ao seu redor ficaram distantes. A sala pareceu girar. Ela tentou processar. O cara que ela tratou como um novato desajeitado. O cara que ela tentou humilhar. O cara que ela afastou. Era seu chefe. E ele sempre soube. Helena sentiu o rosto queimar. Ela queria sair dali. Queria sumir. Mas não conseguiu se mover. Gabriel continuou falando, explicando sua história. Como havia começado no mercado muito jovem, como sua família tinha investimentos na Mirage, como decidiu conhecer a empresa de dentro para fora antes de assumir oficialmente. Mas Helena não conseguia ouvir nada. Seus pensamentos gritavam. Ela tinha feito o papel de idiota, e ele sabia disso o tempo todo. Então, Gabriel olhou diretamente para ela e sorriu. Mas não era deboche, era um sorriso calmo, um sorriso que dizia que ele sempre soube. Helena sentiu o estômago revirar, porque pela primeira vez ela não sabia o que fazer. Helena não conseguia se mover. O auditório ainda estava em choque, mas a mente dela estava completamente vazia. O novo CEO da Mirage Corp, o estagiário que ela passou semanas tentando humilhar, o homem que ela afastou, era Gabriel. E ele sempre soube. Aplausos ecoaram pelo salão. Gabriel desceu do palco sendo cumprimentado pelos diretores e acionistas. Helena não sabia o que fazer. Ela sentiu um aperto na garganta. Deveria sair, fingir que nada aconteceu, evitar o inevitável. Mas ele veio até ela. Ela prendeu a respiração. Ele parou bem na sua frente. Os olhares ao redor eram perceptíveis. Todos estavam esperando para ver como ela reagiria. Helena! Ela piscou. Seu coração martelava no peito. Gabriel! Ela tentou falar, mas as palavras não saíram. Gabriel cruzou os braços com um sorriso discreto. Então, ainda acha que sou só um estagiário? O rosto de Helena esquentou. Ela engoliu em seco. Eu não fazia ideia. Ele arqueou a sobrancelha. E se tivesse feito, teria me tratado de outro jeito? Helena ficou em silêncio, porque a resposta era sim, mas não porque ele era o CEO, e sim porque ela gostava dele. Ela sempre gostou, desde as pequenas provocações, desde os olhares silenciosos. Ela nunca quis afastá-lo, só teve medo. Gabriel observou sua reação por alguns segundos e então deu um passo para trás. Se precisar de algo, estou no meu escritório. Ele ia sair. Helena surtou internamente. Se o deixasse ir, seria tarde demais. Foi então que fez algo que nunca imaginou que faria. Espera. Gabriel parou. Ela respirou fundo. O orgulho lutava contra a vontade de ser sincera. Mas, pela primeira vez, ela não queria esconder o que sentia. Eu fui uma idiota. Gabriel franziu o senho. Helena continuou antes que a coragem a abandonasse. Eu te afastei porque fiquei assustada, porque eu percebi que gostava de você, e isso me deixou completamente fora de controle. Gabriel ficou em silêncio. Ela sentiu o estômago revirar. Então ele sorriu. Uau! Então você admite que gosta de mim? Helena bufou. Não precisa esfregar isso na minha cara. Gabriel riu. Eu não faria isso. Ela cruzou os braços. E agora? O que acontece? Gabriel a observou por um instante e então deu um passo à frente. Agora? Agora eu te convido para jantar. Ela arregalou os olhos. O quê? Ele sorriu. Acho que passamos tempo demais jogando esse jogo. O que você acha? Helena sentiu o coração acelerar. Ela poderia recusar, poderia fugir, mas pela primeira vez não queria fazer isso. Ela respirou fundo. Certo, mas só se eu escolher o restaurante. Gabriel riu. Fechado. E assim, Helena aceitou o convite do ex-estagiário e atual CEO, sem saber que, naquele momento, a história dos dois estava apenas começando. A vida tem um jeito engraçado de testar nossas certezas.
Passamos tanto tempo julgando as pessoas pelo que aparentam ser que, quando a verdade finalmente se revela, percebemos o quanto fomos cegos pelo próprio orgulho. No final, não são os títulos ou cargos que definem quem realmente somos, mas sim as escolhas que fazemos e a coragem de enxergar além das aparências. Helena aprendeu da maneira mais inesperada que, às vezes, as pessoas que subestimamos são exatamente aquelas que mais têm a nos ensinar. E no jogo imprevisível da vida, onde as peças mudam sem aviso, vence quem tem a humildade de admitir que pode estar errado e a ousadia de recomeçar. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.